Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Luiz Gustavo e o meu canal ele é dedicado a discussões sobre temas relacionados à musculação, tanto para indivíduos que são profissionais da área, tanto para indivíduos que são amantes da prática, correto? Então vamos lá, vamos abordar um tema hoje que é a curiosidade de muita gente e é um objeto de estudo muito interessante relacionado à fisiologia neuromuscular, que seria exatamente o tema: por que a força aumenta treinando musculação? Ou como ela aumenta treinando musculação, né? Vamos começar falando da parte do indivíduo iniciante, né? O cara que nunca treinou força na vida, chegou na musculação e ele quer realizar um movimento, ele quer fazer algo que seja prazeroso para ele, ao indivíduo que é já avançado, né? Então vamos entender nessa mini aula os mecanismos que são responsáveis pelo indivíduo iniciante e o indivíduo avançado ganharem força, né? Entenda como força a capacidade de mobilizar maior sobrecarga. Então, quando o indivíduo chega lá na academia, primeira vez que ele vai na musculação, aí o professor coloca ele para fazer algum exercício. Um exemplo, supino sentado, né? Supino na máquina. E aí ele começa a fazer olho arregalado, desesperado, pega lá a manopla, começa a empurrar, volta, movimento todo descoordenado, movimento sujo, né? Não está uma coisa legal, mas ele é iniciante, então ele está começando ali. E aos poucos ele vai começando a ter uma facilidade maior de realizar movimento, aí ele consegue aumentar a sobrecarga, né? E aí, como isso acontece, né? Primeiro, como que o organismo entende, né, a forma com que a gente já pode mobilizar a maior sobrecarga, né? De início, a gente precisa entender o que é uma unidade motora e como ela funciona. Unidade motora nada mais é do que um conjunto de fibras do mesmo tipo presente na musculatura, né? Vamos supor que determinado músculo, o bíceps braquial, ele tem X quantidade de unidade motora e dentro de cada unidade motora você só vai ter fibras do mesmo tipo, né? Ou fibras de contração lenta, fibras de contração rápida, enfim, mas você só vai ter fibras do mesmo tipo naquela unidade motora, certo? E elas trabalham de forma sincrônica. Como assim? Cada vez que você realiza uma contração muscular, seja no exercício físico na academia, ou seja em casa, empurrando alguma coisa e tal, você faz da seguinte maneira: você recruta um número X de unidades motoras para fazer o movimento, enquanto você está fazendo, em fração de segundos, em milissegundos, você tem fibras descansando, né, unidade motora descansando e unidade motora trabalhando. E isso é uma fração de segundos, né? E quanto mais você tem essa sincronia entre descanso e recuperação, maiores sobrecargas você consegue mobilizar, porque você vai estar recrutando mais unidades motoras. Lembre-se que quanto mais unidades motoras você recrutar, maior vai ser a sobrecarga que você consegue mobilizar, certo? E aí justamente isso, né? A demanda de produção de força determina o padrão de recrutamento. Padrões de recrutamento maiores são exclusivamente focados para produção de força maior, certo? E aí, de uma forma mais específica, né, falando do cérebro, nosso cérebro ele é dividido em várias áreas e essas áreas são específicas para controlar movimentos, para controlar nossos órgãos, respiração e etc. E a parte que a gente está abordando agora é justamente a parte do córtex motor primário. Ele é responsável por controlar os movimentos dos músculos estriados esqueléticos, né? Ou seja, os músculos que a gente consegue controlar voluntariamente. Então, dentro da academia, a gente realizando movimentos, então a gente em casa, pelo simples fato de empurrar algo, ou puxar, empurrar, enfim, você vai estar ativando o córtex motor primário. Como é que isso funciona, né? Vem lá o estímulo lá do cérebro pensando assim: eu vou empurrar esse objeto. Aí ele manda estímulo através da medula, né? Aí vai pelas vias aferentes, eferentes, neurônio, placa motora, até chegar no músculo. Chegou no músculo, ele é um impulso elétrico, né? E ele estimula aquela contração. Estimulou a contração, ele tem que mandar a resposta de novo para o córtex motor falando: contraiu. Aí volta tudo de novo, caminho inverso, até chegar no córtex motor, certo? Esse é o processo adaptativo natural que o indivíduo tem de um estímulo que ele precisa fazer para utilizar as musculaturas que ele necessitaria naquele momento, certo? E aí, o que acontece, né? Falando de forma mais específica
dos ganhos de força, como é que eles acontecem baseado no que a gente já conversou agora sobre a questão do córtex motor. O maior recrutamento de unidades motoras, né, que é justamente aquilo, quanto mais unidades motoras você consegue recrutar, maior vai ser a sobrecarga que o indivíduo consegue mobilizar, certo? Maior sincronia entre os grupamentos musculares e entre as unidades motoras, mas agora especificamente, principal entre as unidades motoras, né? Ou seja, é aquilo que a gente conversou há um pouquinho atrás. Se você tem uma unidade motora contraindo e outra descansando, uma contraindo, outra descansando, quanto menor é o tempo que isso acontece, maior vai ser a sobrecarga que ele vai conseguir mobilizar, correto? Maior frequência de disparo neural, que na verdade a frequência de disparo neural seria exatamente essa parte aqui, né, que seria do córtex motor, passando por todas as vias até chegar na parte da placa motora, seria uma frequência de disparo neural, né? Isso aí acontecendo cada vez mais rápido, o indivíduo consegue mobilizar maiores sobrecargas, certo? Coordenação intra e intermuscular, o que é isso? Coordenação intramuscular seria o englobamento de tudo aquilo que a gente falou até agora, né? E a intermuscular seria a coordenação dos grupamentos que são utilizados naquele exercício. Vou dar o exemplo de novo do supino, né? Grupamentos que são mobilizados no supino: peitoral, deltoide e tríceps, né? E eles precisam fazer a contração de uma forma eficiente para que o indivíduo consiga realizar o movimento. E quanto maior for a coordenação entre esses grupamentos, mais limpo vai ficar o movimento, maior sobrecarga o indivíduo vai conseguir mobilizar, correto? Redução da coativação também é um ponto importante, né? Que é o seguinte. Agora eu vou dar um exemplo de um grupamento um pouco mais simples para a gente poder entender. Supondo que o indivíduo esteja lá fazendo um rosca bíceps, motor primário, bíceps, né? Só que ele, sendo um indivíduo iniciante, ainda o córtex motor entende que aquele movimento não é movimento natural, que ele não está fazendo, nunca trabalhou com aquela sobrecarga, naquele estilo. Então ele começa a pensar, não, calma aí, vamos devagar. Não pega muita carga, não. E como é que ele controla isso? Vamos devagar, não pega muita carga, não. Quem freia o movimento da flexão dos cotovelos são os extensores do cotovelo. O mais forte deles, o tríceps. E o que vai acontecer? Ele manda estímulo para o tríceps falar, opa, segura a onda do bíceps aí, que ele está segurando muita carga, a gente não está acostumado com isso. Aí você tem essa ativação dos antagonistas freando o movimento. Beleza. Só que ao longo do tempo, todos esses outros fatores que a gente falou, de aumento de recrutamento de unidades motoras, maior sincronia, maior frequência de disparo neural, o córtex motor começa a entender que não é necessário mais ativar tantos antagonistas, porque aquele indivíduo já está conseguindo mobilizar maiores sobrecargas, ele já está conseguindo ter maiores avanços, e aí ele tira essa coativação. Quando ele tira essa coativação, fica muito mais limpo o movimento fica muito mais facilitado e, por consequência, o indivíduo vai conseguir mobilizar maiores sobrecargas, certo? E aí, como conjunto de tudo isso que eu acabei de falar, você vai ter o aprendizado motor, né? Que é aquele gesto motor mais refinado, aquele gesto motor mais limpo, que você não precisa mais corrigir o teu cliente, ele já está fazendo o movimento da forma que deveria fazer, correto? E aí, com a progressão, a gente tem os ganhos de força através da hipertrofia, né? Tudo que a gente falou agora, ele é baseado nas adaptações do iniciante, só que chega a um ponto que todas as adaptações neurais, elas começam a ficar cada vez menos pronunciadas no indivíduo, né? Porque chega a um ponto que ele já está adaptado de forma neurológica àquele movimento, e aí ele começa a ter as adaptações hipertróficas, né? Que são, na verdade, o aumento do volume muscular, o aumento da área de seção transversa, né? Então, esse gráfico ele mostra para a gente a situação, né, que é o desenho da seguinte forma: aqui você tem o tempo e aqui você tem a progressão do indivíduo. E o que acontece? Os ganhos de força eles vão ficando cada vez maiores, chega a um ponto que quanto mais treinado é o indivíduo, fica mais difícil dele mobilizar, ganhar mais força, né? Já que ele já conseguiu uma janela adaptativa muito grande ao longo do treino. E aí, aqui a gente tem as adaptações neurais e as adaptações hipertróficas. As adaptações neurais elas começam muito junto dos ganhos de força no indivíduo quando ele é iniciante, né? Só que elas começam a estagnar, né, em determinado período, e um determinado período subsequente o indivíduo começa a ter ganhos hipertróficos um pouco mais pronunciados, né? Note que a hipertrofia ela começa um pouquinho depois, né? Primeiro o indivíduo tem as adaptações neurais, etc., para depois
todo o organismo entender que ele já consegue aumentar o volume muscular. E aí os ganhos de força, os principais ganhos de força, a partir desse momento, vão estar relacionados ao aumento da área de seção transversa, ao aumento do ângulo de penação, que é um tema para uma outra videoaula sobre ângulo de penação e biomecânica da arquitetura muscular, né? Mas aí ele já vai começar a ganhar força de uma forma mais eficiente pelas adaptações hipertróficas e não as adaptações neurais, né? Isso seria uma janela adaptativa de um indivíduo treinado, de um indivíduo que já tem a prática regular, consistente do treinamento de força, beleza? Então, pessoal, deixo para vocês aqui o meu muito obrigado. Esses são os meus contatos. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram levantar, tá bom? E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí embaixo, deixa os comentários e se inscreve no canal. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima.